Bom dia, meus alunos. Sejam todos bem-vindos à aula de hoje, tá? Nossa primeira aula de história, tá? Quero desejar a vocês um ano letivo abençoado, tá? Foco, força, né? Fé. Que nós possamos, no decorrer do ano letivo, ter esses três parâmetros, né? Ter essas três forças, né? Então, a aula de hoje que nós iremos abordar é sobre as revoltas nativistas no Brasil colonial. Temos que ter em mente que essas revoltas nativistas no Brasil colonial, ela já foi estudada no ano passado, né? O que nós iremos fazer aqui é só apenas uma revisão. Então, nós vamos estudar as revoltas nativistas. Hoje é a Guerra dos Emboabas. Eu sou a professora Lidiane Oliveira e vou ministrar a aula para a turma de vocês do 8º ano. O que eram as revoltas nativistas? Elas foram um conjunto de movimentos locais que geraram conflito entre o Brasil e a colônia. Na verdade, esses nativos, né, que é o sentimento de apego e defesa pela terra em que nasceu, eles estavam descontentes, né? A aristocracia rural da colônia estavam descontentes, incluindo quem eram essas aristocracia? Eram os comerciantes, né, o dono de terras, de escravos e os escravos, né? Eles estavam descontentes perante a coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa estava passando por uma crise, a metrópole também, e aí eles começavam a investir nos bandeirantes para que esses bandeirantes procurassem riqueza para eles, porque estavam passando por essa crise econômica, né? E aí, todo esse descontentamento com a aristocracia estava tendo com a coroa era por conta dessa escassez, né, de querer pagar impostos, né, cada vez mais alto, e eles ficavam muito descontentes. Acabavam que eles, se vocês vissem um aristocrata rural daquela época, achavam que era um pobre, né, assim, estavam esfarrapados, roupas esfarrapadas, passavam dificuldades, então nem parecia que eram da aristocracia daquela época. Um panorama para vocês sobre algumas revoltas e guerras que aconteceram. Nós temos a revolta de Beckman, de 1684, nós temos a Guerra dos Mascates, em 1710, Quilombo dos Palmares, 1630 a 1694, Revolta de Vila Rica, 1720, e a Guerra dos Emboabas, 1708. E aí tem em cada região onde aconteceram, né, essas guerras. Então, a Guerra dos Emboabas, vou evidenciar para vocês aqui, contextualizar historicamente, para a gente poder, mais em seguida, né, dizer os objetivos, as causas, as consequências da Guerra dos Emboabas. O que aconteceu? Situação de Minas Gerais, hoje é atual Minas Gerais, tá bom? Em 1674, o rei de Portugal, Pedro II, encorajou os bandeirantes paulistas a procurarem ouro devido à crise econômica da metrópole. Foi aquilo que eu já falei anteriormente, né? O rei de Portugal estava, né, aflito, porque ele queria ouro, ele queria estabilizar, né, a crise econômica, tanto em Portugal como na metrópole, porque existia uma grande escassez. E aí eles foram encorajando os bandeirantes, né, os paulistas, a procurarem, né, cada vez mais ouro, riquezas, que eles pudessem estabilizarem. Então, Borba Gato foi o primeiro que encontrou o ouro. Borba Gato né, como eu já disse, ele é paulista, né? Então, ele foi o primeiro a encontrar ouro, mas ele acabou matando um especialista espanhol que chegava a Minas Gerais. Como punição, foi obrigado a se esconder em matos remotos. Em 1695, Bartolomeu Bueno de Siqueira informou o governador do Rio sobre a grandeza das lavras, ou seja, a grande quantidade de ouro que existia ali, né? Ele acabou informando. Então, o que foi a Guerra dos Emboabas? Ele foi um confronto entre os paulistas, tá? Foram os descobridores das minas, que a gente já falou quem foi, tá bom? Que foi o Borba Gato.
e os forasteiros, que eram especialmente os portugueses, tá bom? Então, a Guerra dos Emboabas foi um conflito, um confronto entre paulistas e forasteiros. É, essa palavra emboaba, ela se diz que é de origem indígena, né? E ele tem três significados. Significa forasteiro, uma pessoa do mal ou é, emplumados, né? São aqueles que têm pés emplumados, abotoados, né? Que usavam botas, vamos colocar assim. Então, as únicas pessoas que usavam botas eram os forasteiros, que era a tropa de Portugal, né? Os paulistas, eles andavam descalços. Eles andavam como se fosse, né? Farroupilha, a roupa, né? Toda, vamos colocar assim, nem parecia que eram, né? Da, da, da aristocracia. Então, eles andavam descalços. Já os forasteiros, não. Por isso que eles eram chamados de pés emplumados, porque eles andavam de botas, né? Emboabas, né? Então, tem tudo isso, tem essa ligação, tá bom? Então, São Paulo vai lá e descobre, né? Na pessoa de Borba Gato, descobre o ouro, né? E eles se, é, lutaram pela exclusividade pelas terras. Eles chegaram e disseram assim, não, fui eu que encontrei primeiro, então o ouro é meu. E ninguém toca, e ninguém pega. Fomos nós que chegamos aqui. Ele disse, mas e os índios? Ah, os índios, deixa pra lá, esquece. Entendeu? Então eles começaram a ter esta visão. Quando os forasteiros chegam, aí ele vai entrar em confronto, porque as tropas de Portugal vão dizer assim, não, essas terras são nossas e nós queremos, né? Mas e aí? Por que que nós vamos estudar esta guerra? O objetivo principal é mostrar, tá bom, essa relação de poder. Todos aqueles que bateram de frente com a com as tropas de Portugal, eles vão perder. Eles vão estar bem mais, vamos dizer assim, armados do que os paulistas. Então, eles vão perder. Então, todos aqueles que lutaram contra as tropas, eles perderam, né? Então, o que foi de bom que aconteceu aí, né? O que foi de bom quais foram as consequências? Esses bandeirantes, esses forasteiros que eram chamados, eles começaram a interiorização regional, eles começaram uma integração social, porque eles estavam, vamos colocar, na cidade, né? E aí acabaram indo para o interior. E aí eles vão começar a, vamos ver, descobrir outros lugares. E aí vai começar a descobrir, vão fazer essa interiorização regional. E também vai ter essa integração social, tá bom? Vai haver essa integração social, porque começaram a divulgar que tinha ouro. E se tem ouro, todo mundo quer. Vieram espanhóis, vieram portugueses, vieram, né? Vieram todo mundo atrás dessas minas de ouro, entendeu? Então houve essa integração social com as outras culturas, né? Bora lá, continuando. Quem chegaram depois e se apoderaram pela força das armas ou do dinheiro de alguma das melhores lavras? Os paulistas queriam exclusividade na mineração, que eu já falei. Quanto durou? O primeiro confronto deu-se em maio de 1707, quando um paulista matou o português, dono de uma estalagem em Ponta do Morro, vilarejo próximo a São João del Rei. O último combate ocorreu em 22 de novembro de 1709, quando, depois de 8 dias de luta, os paulistas desistiram de tentar tomar o arraial onde os emboabas estavam. Gente, eles estavam, os emboabas já tinham tomado posse das terras. E aí já estavam, vamos colocar assim, expulsando os paulistas. Aí os paulistas andaram e descobriram, né, um local chamado que era o Arraial do Capão, né? O desfecho da história. Eles disseram assim, né, os paulistas decidiram ir para lá para tentarem atacar os emboabas.
Só que aí aconteceu o contrário, né? Os emboabas conseguiram dominá-los. E aí eles disseram assim, não, rapaz, a gente não consegue, né? Contra Bento Coutinho, né, que era o líder da tropa, eles não tinham chance. Não vamos nos redimir, vamos dizer para eles que nós queremos ir embora daqui dessas terras para a gente ir para as outras. Aí eles pegaram, né? Os emboabas deixaram ele ir. E aí quando chegou um determinado caminho, prenderam, né? Fizeram um circo. E aí prenderam 300 pessoas e mataram as 300 pessoas, né? Eles acabaram dizendo que eles iam embora só, né? Para tentar ludibriar, para tentar enganá-los. Que na verdade acabou matando a grande maioria dos revoltosos. Como começou? Depois do incidente em Ponta do Morro, 3 episódios semelhantes, tá bom? 3 episódios semelhantes ocorreram em menos de um semestre. Em 1708, Manuel Nunes Viana, líder dos emboabas, incendiou Sabará e expulsou boa parte dos paulistas das zonas da mina. Manuel Viana, gente, ele era um grande comerciante da Bahia. Então ele tinha vários comércios espalhados, tá? E aí depois que mataram, né? Depois que os paulistas mataram os emboabas, e aí eles quiseram vingança. Quais são as consequências? Na prática, os paulistas perderam o controle das minas, mas em 1710 São Paulo acabaria se tornando uma capitania independente. Quer dizer, eles foram embora atrás de outros lugares, né? Como consequência, eles saíram atrás de outros lugares. Por isso que a gente fala dessa interiorização regional, né? Foi uma das consequências positivas que houve, né? Eles acabaram indo e fundando novos vilarejos, novas vilas, que depois se tornou uma capital independente, né? Eles foram para Mato Grosso, Goiás, e aí eles foram expandindo atrás de ouros e encontraram bastante, viu? Uma atividade aí para vocês, tá bom? Bem legal, bem básica. Identifique qual o contexto em que a Guerra dos Emboabas se desenvolveu. Falei lá no começo, né? Primeira questão. Segunda questão. Explique qual o significado da expressão indígena Emboaba. 3. Quem era o líder dos Emboabas? 4. Como aconteceu o conflito? Então, todas essas atividades